Vocês já observaram que para construir uma casa, um prédio, uma obra, primeiro é preciso acertar o terreno? Vocês já repararam que para acertar o terreno, a gente precisa limpar, retirar o que tem nele? Retirar o mato, bichos peçonhentos, retirar pedras, nivelar, se necessário, abrir buracos para o alicerce. Para que o alicerce da construção seja seguro, é fundamental que ele obedeça, siga determinadas normas. E toda construção depende do alicerce. Se o alicerce foi construído de qualquer forma, a construção está comprometida. Se o alicerce não estiver correto, olha, não adianta colocar porcelanato, granito, blindex e pintar maravilhosamente, que inúmeras rachaduras vão aparecer. E essas rachaduras vão comprometer o edifício. Se a gente estender essa analogia que eu acabei de fazer para a educação, a gente vê cada coisa absurda. Vamos dar um exemplo. Escolas que reformam seus prédios com arquitetura futurística, enchem salas com computadores, fazem uma pintura moderna e chamam isso de escola do futuro. O triste é que a maioria dos pais realmente acreditam que a arquitetura moderna mais computadores igual escola do futuro. E pior, existem muitos professores que também acreditam nessa ideia. É claro que é gostoso trabalhar num ambiente bonito e moderno, e melhor ainda, ganhando bem. Só que esses fatores não são o alicerce, aquilo que está comprometendo todo o sistema educacional. Eu quero analisar agora 3 fatores que, enquanto não forem modificados, superados, excluídos, todo o sistema educacional estará comprometido. E digo mais, quando você ouvir algum palestrante, professor, doutor, discorrendo sobre os problemas da educação e ele não entrar nesses fatores que nós vamos percorrer, é passar tinta branca na parede que está cheia de rachaduras. O primeiro fator é um equívoco que ocorreu no início do século XX, quando o psicólogo francês Alfred Binet inventou os primeiros testes de inteligência. Naquela época, Binet elaborou um teste para o governo avaliar o quanto as escolas estavam sendo eficazes. Por coincidência, ele se deparou com 2 tipos de inteligência: a lógico-matemática e a linguística ou verbal. E aí nasceu um paradigma. Desde então, seu modelo foi aceito e considerado a diretriz que norteou e norteia a formação de currículos de todas as escolas. Olha, esse paradigma aqui no Brasil é fortíssimo. É só observar como as escolas são avaliadas. O ranking de ensino é baseado nas notas de matemática e português. Qual foi a pedra no sapato dos nossos estudantes, hein, Leandro? William, a principal dificuldade, a maior dificuldade continua sendo português e matemática. Todo bom educador sabe que notas altas em matemática e português não quer dizer que temos uma boa escola. Acompanhe o raciocínio. Na vida profissional, quem se dá bem? Aquele aluno que só tira 10 ou aquele aluno que estuda para passar, que é comunicativo e até tido como bagunceiro? Não são os melhores alunos das escolas que se dão bem na vida. Você sabe disso? As notas altas que você tirou na escola não valeram de nada no mundo profissional.
O Dr. Gardner, professor da Universidade de Harvard, no início da década de 80, notou que as avaliações, as provas, não incluíam capacidades que eram essenciais para a realização e a felicidade das pessoas. Ele demonstrou que muitas capacidades que as escolas desprezam são produtos de processos mentais, são capacidades que fazem a pessoa vencer na vida. Esse estudo é conhecido como inteligências múltiplas. Olha, exemplos deixam bem claro essa teoria. Sigmund Freud era fraquíssimo em matemática, no entanto, não deixou de ser um gênio. Albert Einstein foi péssimo aluno, tinha dificuldade em memorizar as coisas, foi reprovado em botânica, zoologia e línguas modernas. Alguém duvida da sua genialidade? O segundo fator que atrapalha todo o sistema educacional se chama vestibular. O vestibular é um exame incoerente que já foi e continua sendo criticado por grandes educadores, mas dificilmente será eliminado. Não que não existam alternativas. Alternativas existem. O problema é que há muita coisa em jogo. Muitos peixões, redes de ensino. Olha, estou falando de números que ultrapassam os bilhões. Sendo assim, as escolinhas vão continuar preparando os alunos para o vestibular, aplicando suas receitas e acreditando que estão educando. E essas escolinhas poderão continuar publicando o sucesso de seus feitos, ou seja, quantos alunos eles colocaram nas universidades. É engraçado notar que a fama pelo resultado do vestibular vai sempre para a última escola onde o jovem estudou. Você já reparou? As pessoas esquecem de perguntar onde esse aluno iniciou os estudos, onde ele fez o ensino fundamental. Ou podemos dizer que uma casa é bem feita considerando apenas o telhado. O vestibular é um exame que deveria avaliar se o aluno tem condição intelectual e psicológica de iniciar um curso universitário. Só que nem isso faz direito. Acompanhe o raciocínio comigo. Os médicos que exercem a sua profissão há mais de 10 anos, com certeza têm condições intelectuais de cursar medicina, correto? Se esses médicos prestassem o vestibular novamente para a medicina, você acha que eles passariam? Só se voltassem a fazer cursinho, né? E olhe lá, hein? E para agravar essa incoerência, existem alunos do 9º ano que prestam o vestibular para a medicina como alunos treineiros, né? E passam. Pergunto, como é que um médico que já exerce a profissão há mais de 10 anos não consegue aprovação para iniciar o estudo em um curso que ele já é formado? Certa vez o professor Rubem Alves escreveu que se ele tentasse entrar na universidade via vestibular, não passaria. Mas o consolo dele era saber que muitos companheiros também não. Os reitores de nossas grandes universidades seriam os primeiros. A seguir, respeitáveis professores e pesquisadores, olha, esses talvez não passassem nem mesmo em suas próprias disciplinas. Aliás, é duvidoso que um professor que há anos se dedica à pesquisa de biologia molecular ainda se lembre de como resolver problemas estatísticos de genética.
também é duvidoso que os professores dos cursinhos, que eles consigam resolver problemas das disciplinas que eles não lecionam. Mas o vestibular é a porta de entrada para as universidades. Segundo Rubem Alves, os vestibulares são um dragão devorador de inteligências. Isso porque pais e escolas acreditam que a escola deve preparar seus alunos para os vestibulares. Com isso, os vestibulares é quem determinam os padrões de conhecimento e inteligência a serem cultivados. Aliás, essa é a resposta preferida de muitos professores quando o aluno pergunta: mas por que eu tenho que aprender isso? Eles respondem: porque cai no vestibular. Como essa resposta é medonha. Nela está a razão do porquê ensinamos tanta coisa inútil aos alunos. Com tanta informação útil para os dias de hoje, com tanto conhecimento que pode melhorar a vida dos alunos, eles precisam estudar sobre o Império Bizantino, a diferença de uma briófita e uma pteridófita, ou como um anelídeo faz para se reproduzir. Anelídeos são minhocas. Olha, essa eu recebi do Facebook. Ensino médio é aquele negócio. Você com 17 anos aprende qual é a solubilidade de um tetracloreto de titânio, mas não sabe como funciona INSS e IPVA. A inutilidade chega a um ponto que os alunos aprendem a calcular a distância que uma bala de canhão percorre ao sair a 100 km por hora num ângulo de 45 graus. Tiro de canhão. Conhecimento que não é útil nem para quem mora lá na faixa de Gaza. Mas os alunos precisam aprender, porque alguém, né? Burocracia oficial, assim determinou. Você, professor, você, pai, você, empresário, você, graduado que está assistindo esse vídeo, vai, pergunte-se. Se você precisasse prestar o vestibular novamente, você passaria? Você sabe que não. Se nós não passaríamos, por que é que os adolescentes e jovens têm de passar? Perder anos estudando coisas inúteis. Por quê? Eu gosto da resposta do grande professor Rubem Alves. É irracional o que fazemos com os alunos. Ainda mais se considerarmos que irá acontecer com eles aquilo que aconteceu conosco. Eles esquecerão tudo o que aprenderam. Quando eu falo isso em palestras, existem professores que me questionam. Mas, professor, o que nós vamos ensinar aos alunos? Conhecimento que seja útil. Se a gente considerar os fatores psicológicos dos alunos na hora dos exames, você acha que os vestibulares realmente selecionam os melhores alunos? Não, né? Essa mesma pergunta nós podemos fazer para as notas das provas, que é o terceiro fator que iremos analisar. Você acha que as notas que os alunos tiram realmente medem o conhecimento que eles têm? Você acha que uma prova realmente avalia aquilo que o aluno aprendeu? O que prova uma prova? Vamos elaborar uma prova com 10 questões sobre técnicas e regras do futebol. E vamos passá-la para o jogador Neymar responder, de forma escrita, como nós fazemos com os alunos. Que nota você acha que o jogador Neymar tiraria? Mais ou menos que 5? Menos, é claro. Já imaginou quantos erros gramaticais? Isso sem contar
na dificuldade que deve ser passar para o papel técnicas, regras e habilidades do futebol. Com isso, com uma nota baixa, nós podemos concluir que o Neymar não é bom jogador de futebol. Está correto? Não, claro que não. É notável a sua genialidade com a bola. Assim como o Neymar, há muitos profissionais bem-sucedidos que seriam reprovados em qualquer prova escrita. Aliás, há muitos gênios que também seriam reprovados em prova escrita. Olha, gênios que possuem feitos que são estudados nas universidades. Quer ver algo que já aconteceu com você? Certa vez, você estudou muito e foi mal na prova, enquanto o seu colega que colou foi bem. Que sensação você teve ao saber que o seu colega, que não se esforçou, conseguiu uma nota maior do que a sua? Olha, e não venha com hipocrisia agora, dizendo que o que vale é a ética e a moral. Porque você sabe que para passar de ano, não é a moral ou a ética que decide, mas as notas. E tem professor tão medíocre, olha, medíocre, fraquinho no pensar, que consegue deixar o aluno de recuperação ou até reprovar, porque o aluno tirou 6,87 e a média na escola é 7. Aliás, o sistema educacional condiciona os alunos onde o importante são as notas. O conhecimento, olha, pouco importa. Eu quero deixar claro que a nota, as provas, têm uma função. Função essa que nós iremos mostrar num vídeo mais para frente, tá? E falando de provas e avaliações, eu sinto vergonha de alguns colegas de trabalho. Olha, eu sinto vergonha de alguns professores que na hora da prova ficam como um militar em cima de uma guarita, para impedir que os alunos colhem. E depois ainda querem ser respeitados pelos alunos. E aí, e eles fazem prova tipo A, tipo B, C, D, F, G, H. Olha, vai meio alfabeto de prova. Por que isso, gente? Porque o aluno não pode ver a resposta do colega? Olha que contradição. Na vida, quando temos dúvidas, consultamos tudo o que podemos. Se não sabemos como se escreve uma palavra, consultamos um dicionário. Um médico, quando não se lembra tal assunto, vai pesquisar. O químico, ao esquecer o número atômico, consulta a tabela periódica. Um arquiteto, diante de uma conta complicada, o que faz? Usa a calculadora. Um cientista consulta livros. Um engenheiro, em dúvida, pede ajuda a alguém mais experiente. Só que, de forma contrária, nós trabalhamos na hora de avaliar os alunos. É proibido consultar livros ou pedir ajuda a quem sabe mais. E coitado daquele que fizer isso, hein? É claro que existem determinados conhecimentos que cada profissão precisa saber de cor. Só que os conhecimentos que são exigidos nas provas, a maioria é informação inútil. Olha, eu vou repetir, informação inútil, descartável na vida profissional. Quer ver outra contradição? Nos dias de hoje, um fator essencial que as empresas exigem na hora de contratar um profissional é saber trabalhar em grupo. Aliás, os melhores profissionais são aqueles que sabem trabalhar em grupo. E aqui acontece mais um paradoxo, né? A maioria das escolas e universidades avaliam seus alunos através de exercícios, pesquisas, provas e trabalhos individuais. Se a gente considerar a pesquisa do psiquiatra William Glasser, que mostra qual a forma mais eficaz de aprendizagem, aí o sistema educacional está muito pior.
Segundo essa pesquisa, nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. Trabalhos em grupos, além de propiciar a troca de conhecimento entre os alunos, ensina a enxergar outros pontos de vista, a lidar com as diferenças, ensina a dividir tarefas e principalmente desenvolve a inteligência emocional. O professor Daniel Goleman é o cientista que mostrou ao mundo que a inteligência emocional é mais rápida do que a razão. A mente emocional salta a ação sem parar um momento sequer para pensar no que está fazendo. Ou seja, na hora em que você estiver frustrado, com problemas, angustiado, triste, não será a sua escolaridade que irá falar mais alto, mas suas emoções. E é por isso que existem inúmeras pessoas que destroem suas carreiras profissionais, seus relacionamentos afetivos, famílias, tudo. Por quê? Por falta de escolaridade? Não. Por falta de diplomas? Não. Mas pela incapacidade de saber lidar com as emoções. Ou seja, ser bom pai, boa mãe, ser um cidadão respeitável, ser uma pessoa preocupada com a comunidade, não depende de conhecimento intelectual. Depende da capacidade emocional. A falta da inteligência emocional explica, por exemplo, por que as palestras que abordam o uso indevido das drogas não surtem efeito. Informação os jovens têm. Todo mundo sabe que droga vicia e mata. A melhor forma é trabalhando a causa, gente. Aquilo que leva um jovem a fugir para as drogas, ou seja, ensiná-lo a lidar com sua ansiedade, angústia, frustrações, baixa estima, complexos de inferioridade e superioridade, ou seja, desenvolvendo a inteligência emocional. E para terminar esse vídeo, eu quero dividir com você uma experiência que eu fiz com o ensino médio. Na hora de fechar as notas bimestrais, eu conversei aluno por aluno, mostrei a prova, o trabalho, a frequência e disse, olha, esquece tudo isso que eu mostrei e me responda, que nota você merece pelo seu esforço? A reação e as respostas dos alunos deveria ter sido filmado. Para começar, nenhum aluno pediu 10. Tiveram alunos que pediram nota abaixo da média e a maioria não sabia responder. Ali eles retrucavam, né? O senhor é que sabe a nota que eu mereço. Incrível, né, gente? Eles passam a vida acadêmica sendo avaliados. E quando você pede para que eles se autoavaliem, eles não conseguem.